Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para falar sobre o empate entre Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque. O gol do Palmeiras marcado pelo Dudu, bate e rebate na área, né? Sobrou para ele e ele fez o gol do Palmeiras. E o gol do Flamengo marcado pelo Arrascaeta, 1-1. E o Palmeiras teve um gol anulado, pessoal. Um gol anulado que o Palmeiras teve, muito questionado esse gol, porque é complicado esse negócio de VAR, né? Estão até querendo mudar a regra agora e colocar que o impedimento só vai ser quando o jogador tiver com o corpo todo à frente. Então, se essa regra já estivesse em rigor, o gol do Palmeiras seria validado na partida de hoje. Porque essa linha traçada aí, né? Complicado. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Amigo ligado aqui na Placar TV, Palmeiras e Flamengo, como tem sido de praxe recentemente, empataram mais um jogo. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, empate 1-1 no Allianz Parque. O Palmeiras fez um primeiro tempo de gala para cima do Flamengo, amassando o adversário. Fez o gol com o Dudu, teve chance para fazer um segundo gol com o Luan, uma bela defesa do arqueiro do Flamengo. O Flamengo até que teve uma oportunidade na etapa inicial com o Everton Cebolinha num bate-rebate, que desperdiçou, jogou a bola por cima. Mas se o jogo se resumisse apenas à etapa inicial, o Palmeiras deveria ser o vencedor. Como uma partida tem 90 minutos, o segundo tempo foi completamente invertido. O Palmeiras repetiu no segundo tempo o péssimo desempenho contra o São Paulo na última semana pela Copa do Brasil. Acabou, claro, dando todo o campo a um adversário que é muito forte, que tem um banco de reservas muito melhor hoje do que o do Palmeiras. Entraram Everton Cebolinha, Arrascaeta, que tinha sido poupado, Bruno Henrique, e o Flamengo passou a jogar futebol. Abel Ferreira não entendeu as mudanças. Quando o Arthur, que era um dos principais jogadores do Palmeiras em campo, cansou, colocou um terceiro zagueiro, Murilo. E aí o que ele fez? Em vez de travar o meio-campo do Flamengo, ele passou a chamar mais o Flamengo para o campo de ataque. Com isso, com o Richard Rios, que fez de novo uma etapa final horrorosa e que não teve a leitura e a percepção de marcar o principal jogador do Flamengo naquele momento em campo, que era o Arrascaeta, justamente por essa falha de posicionamento, nasce o merecido gol de empate do Flamengo, que começava a encurralar o Palmeiras. Resultado final 1-1, que ainda poderia ter tido uma mudança no placar na última bola da partida, num cruzamento do jovem Luiz Guilherme. Aliás, o Abel, quando foi mexer no Palmeiras, só depois que tomou o empate, ou seja, não teve a percepção de, repito, ganhar o meio-campo defensivo do Palmeiras para travar o Flamengo e ter a posse de bola mais rápida para contra-atacar. Quando ele colocou em campo Luiz Guilherme, Endrick e Fabinho, e aí de uma falta num cruzamento do Luiz Guilherme na cabeça do Murilo, o árbitro acabou marcando o impedimento por uma unha. Aquele impedimento ajustado, aquele impedimento que todo mundo fala que se talvez a linha fosse um pouquinho mais grossa aqui no Brasil, no padrão que é utilizado, por exemplo, lá na Europa, o gol seria validado. Mas aqui no Brasil não é assim. Nunca é para o gol, e sim para o ajuste, para o conforto da arbitragem. Final das contas, 1-1, e agora o Palmeiras, na minha modesta opinião, com esse empate amargo em casa, se despede da briga pelo título brasileiro, passa a focar de vez nas Copas, passa a tentar a chance agora de avançar às quartas de final na Copa do Brasil na próxima quinta-feira contra o São Paulo. O Flamengo tem um grande compromisso contra o Atlético Paranaense, mas leva uma vantagem para Curitiba e é favorito a avançar à próxima fase desta competição, assim como o Palmeiras também vai ter de encarar também como a Libertadores, ser o seu grande referencial de título nesta temporada, abdicando deste Campeonato Brasileiro em termos de título e fazer uma competição protocolar para se manter no G4 por causa de falta de elenco e também de percepção do Abel neste jogo contra o Flamengo, que poderia ter invertido a chave do Palmeiras na competição, diferente do adversário que se mantém ainda
com uma possibilidade de buscar, quem sabe, o Botafogo na primeira posição. No primeiro tempo, se não me engano, era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola, uma hora bate tanto ele até que fura quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar. Então, fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, estava para ter vencido, então não é só pegar o recorte da análise, mas foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer. Não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli, teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola. Não é levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Ficou um questionamento da oscilação, 4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos. Poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, é bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. Sampaoli. Vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na alternativa. Já saiu, né? Já tô na alternativa. Então, venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente até tóxico que todo mundo que estava no Twitter vai para essa alternativa. Aí vai acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta, cadê o Everton Ribeiro, cadê o time que jogou bem no time de semana e tal. Fica um gostinho também pro torcedor, embora tenha empatado, aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marrinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação. Mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo. O que ele inventou? Tal? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem, Zupa? Fala, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, está muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem te ouvir dele, por que ele fez o que ele fez. Eu tô curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que é que eu imagino? Assim, eu não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que é que eu imagino? Que ele desarticulou o time, né, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola,
Porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade, contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele corria o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que no segundo tempo ele colocou os dois caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí, fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, né? Na teoria, o jogo fica muito mais perigoso pro Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia... E tinha que fazer. Então, assim, eu não sei se ele errou. E Mas eu acho que deu errado. Eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é perigoso, ali faltou talvez um pouco mais de compromisso, e aí você dá espaço para o Santos, mas é o jogo do que o São Paulo acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura do Palmeiras. Você estava anotando aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos do Flamengo nesse novo trabalho de São Paulo, que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Que início. E quando ele escala, hoje eu estou com o Zupa, é muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo. Muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem time. Mas assim, agora eu queria entender porque são duas visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem as duas como joga? Acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão do meio de campo. O Palmeiras tem soltado muito os laterais. Então acho Eu só discordo da questão do meio de campo. Porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil pro jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vitor e Gerson, você tem qualidade, mas eu não sei se você tem um embate físico para o meio-campo do Palmeiras que entrou. Mas teria menos com o Arrascaeta ou o Everton. Teria total, Exato, mas o que eu dizer, falo. Ele não tem o Pulgar. O que eu penso eu acho que o Sampaoli já falou em outras situações algo do tipo. Aí, pessoal, foi o debate aí após a partida entre Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque. Tivemos outras partidas aí, né? No dia de hoje tivemos Cuiabá e Bahia 1-1. Cruzeiro venceu o Vasco 1-0. Coritiba venceu o América Mineiro 3-1. Corinthians venceu o Atlético Mineiro 1-0 fora de casa. E aí, fechando a noite de hoje, Palmeiras 1-1 com o Flamengo. O Flamengo assume a segunda colocação com 26 pontos. Botafogo tem 33, Grêmio 26 e o Palmeiras com 24. Né? Se não fosse gol anulado, o Palmeiras estaria ali na segunda colocação com 26 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.